Olá, pessoal, tudo bom? Galera, vamos falar um pouquinho de demência, continuando aí com a revisão para a prova. O que é demência? Demência é uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas que tem por característica o prejuízo cognitivo de pelo menos 2 domínios cognitivos. Ele é progressivo, alterando a funcionalidade do paciente. Então, a demência é uma síndrome. E demência e síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Ele não chega a ser uma doença, mas ele é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Essa demência, ela atinge domínios cognitivos, ele é progressivo, não para, e ele altera a funcionalidade do paciente. A demência corresponde a uma alteração progressiva da área do cérebro, resultando em alterações de memória, que são os fatores cognitivos, tá? Memória, comportamento, linguagem, atenção, pensamento, personalidade, e isso compromete também a qualidade de vida do paciente. Pode ser causado por diversos fatores, principalmente o fator de envelhecimento após os 60 anos. O ideal é que a demência seja identificada o mais precoce possível para poder identificar e também tratar de forma a melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, desse paciente. Os tipos de demência: Alzheimer, corpo de Lewis e o Parkinson. Também temos as secundárias, cerebrovasculares, tumores, infecções e as hidrocefalias. Tipos de demências reversíveis. Demências reversíveis são demências que podemos tratar indo ao encontro do fator que causou, o fato causador. Então, a gente trata o que está causando e essa demência pode reverter. E dentre essas demências reversíveis, nós temos a demência causada pelo uso de drogas e álcools, metabolismo, como o hipotireoidismo, trata o hipotireoidismo, reverte a demência, depressão, também hidrocefalia. Diagnóstico inicial: ouvir familiares e pessoas próximas, no caso, o cuidador, faz muito sentido nesse contexto, tá? Se faz necessário excluir doenças psiquiátricas para depois fechar o diagnóstico de demência. A demência é graduada pelo declínio da funcionalidade, como leve, moderada e também grave. Os tipos de demência, então, no ranking nós temos o Alzheimer, que nós encontramos essa doença em, vamos dizer, 80% dos pacientes, né, com diagnóstico fechado de demência. Esse é o principal tipo e é caracterizado pela degeneração progressiva dos neurônios e comprometimento das funções cognitivas. Possíveis causas: a depressão, o envelhecimento, o sedentarismo, o traumatismo craniano e também o tabagismo pode também favorecer essa doença, tá? O cérebro, então, de uma pessoa com demência de Alzheimer e um cérebro sadio. Percebam que o cérebro de uma pessoa com Alzheimer é um cérebro desidratado, sem cor, como posso dizer, descorado, né? E também desidratado. Desidratado eu já falei, né? Desnutrido, desculpa. Isso aqui é o emaranhado de beta-amiloide, proteína que está aí entre os fatores que pode ser suspeito da causa que causa aí a comprometimento cerebral, tá? Emaranhado de beta-amiloide causado pela proteína tau. Principais sintomas do Alzheimer: a gente deve ficar atento para os sintomas que encontrada por palavras
por falta de atenção, as palavras mal colocadas, compromete a tomada de decisão, comprometimento da memória principalmente, memória recente, lembra da memória passada, né? Tem memória reservada passada, concentração, atenção e também o raciocínio. O diagnóstico é feito com ressonância magnética, exame clínico, principalmente anamnese, tá? Tratamento geralmente pode ser feito com a memantina. A demência vascular, ela é causada por um acidente vascular encefálico, então pode ser recorrente ou então acúmulos de coágulos nos vasos cerebrais. Ok? Esse tipo de demência é irreversível, sendo possível prevenir realizando atividade física, uma alimentação balanceada e o tratamento de doenças cerebrovascular, da hipertensão arterial, enfim. Então, aqui está o AVE, um coágulo, né, que pode se formar e também obstruir vasos cerebrais, ocasionando a demência vascular. Principais sintomas: perda da memória, tontura, dificuldade para falar, falta de atenção, desequilíbrio, aumento das chances de infecção e problema de coordenação. A tontura, né, compromete a coordenação do indivíduo. Pode ser causado por hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em gordura, falta de atividade física. O diagnóstico: exame neurológico, ressonância magnética e tomografia. O tratamento é feito com o objetivo de evitar a progressão da doença e aliviar os sintomas. É possível prevenir complicações realizando atividade física e uma alimentação saudável e balanceada. Além disso, é possível tratar as causas que aumentam AVCs ou AVE futuros. Temos também a demência de Parkinson, que é causada pela doença de Parkinson. Então, a demência de Parkinson é uma complicação da doença de Parkinson, sendo uma consequência das alterações que ocorrem a nível cerebral, pois há alterações relacionadas com a cognição e comportamento da pessoa. A doença de Parkinson, ela causa tremores, né? Principalmente mãos, olhos, boca, as pernas, causando fraquezas. Possíveis causas acontecem em pessoas que têm o Parkinson avançado, ainda não conhece por que o motivo esse tipo de demência, né? Mas é possível que esteja relacionado com desgaste na região do cérebro, responsável pela produção de neurotransmissores. Neurotransmissores são reações químicas cerebrais que fazem comunicação, responsável pela comunicação entre um neurônio e outro, tá? Demência de Parkinson, então, fatores de risco: idade, histórico familiar, síndrome de Down, abuso de bebida alcoólica, diabetes, tabagismo. Principais sintomas são os tremores, a rigidez muscular, a perda progressiva de memória pode acontecer, alterações nos reflexos, desgaste da região do cérebro e da produção de neurotransmissores. No diagnóstico, nós temos as imagens, né, de ressonância magnética, tomografia, exame clínico, exames de sangue. O diagnóstico geral, então, para as demências, primeiro de tudo, tá? O exame cognitivo, neurológico e o histórico dessa pessoa, que vai ser passado pela família, em especial, ou pode ser passado também pelo cuidador. As de imagem, os exames de imagem laboratoriais. Primeiro a gente descarta todas as patologias suspeitas, né? E depois que foram todas descaracterizadas, os médicos fecham o diagnóstico de demência.
Corpus de Lewis, segunda demência mais frequente em idosos acima de 75 anos. Os sintomas: alucinações visuais, confusão no tempo e no espaço, frustrações cognitivas, distúrbio do sono, parkinsonismo, sensibilidade a neurolépticos, que é uma medicação usada para pacientes psiquiátricos, né? Pacientes com doenças psicóticas. O tratamento que nós podemos usar nessa patologia é o levodopa e clonazepam. Então, a doença de corpo de Lewis, a demência, ela vai causar alucinações visuais. Geralmente, alucinações como se a pessoa estivesse vivendo aquela situação e ela traz para o seu mundo real. Às vezes ela pode ter até sonhado e aí ela vive aquilo constantemente, tá? Alucinações visuais, como se estivesse vendo, ela fica confusa no tempo e no espaço, que seria no horário, na data e também no local onde ela vive e frequenta. O cuidador e o paciente frente à doença. Confira técnicas de fácil aplicações para aprimorar a comunicação entre pacientes e o cuidador com o objetivo de facilitar a rotina de ambos. Escolher palavras simples, com sentenças curtas, a gente facilita a conversa com esses pacientes. Usar tom calmo, gentil, a gente tem que tomar cuidado porque eles têm mania de perseguição na maioria das vezes, acham que se você falar num tom meio agitado, agressivo, pode deixar eles agitados também e eles vão ficar alterados. Não trate a pessoa com demência como um bebê e nem incapaz. Minimize distrações e barulhos como televisões e rádios. As pessoas portadoras de demência não podem ter muitas distrações, eu falo distrações assim, de assistir jornal que falem muito de sangue, de crimes, eles colocam isso na cabeça, eles vão viver isto, músicas que falam palavrão, porque a tendência já é estar voltado a usar palavras torpes, palavras de baixo, que a gente não costuma falar, né? Às vezes nem o idoso costuma falar, mas às vezes a demência acometeu uma parte do cérebro que é responsável pela a pessoa, ela se exterioriza, né? Não fica inibida, ela fica extrovertida. E aí ela acaba exagerando em algumas coisas, principalmente nas palavras. Fazer contato visual, principalmente quando a pessoa chamar ou estiver falando com ela, para que ela possa entender bem o que você está falando e prestar atenção nos seus lábios. Fornecer tempo suficiente para uma resposta, então se o paciente estiver falando, espere ele concluir a fala, sem ficar apressando ele a falar, como se estivesse demonstrando falta de paciência. Se a pessoa com demência está lutando para encontrar uma palavra ou pensamento, gentilmente tente fornecer a palavra que ele está tentando encontrar. Aqui eu tinha deixado uma atividade para vocês, para citarem 3 nomes de medicamentos que nós utilizamos para demência. Aí vocês podem colocar aí nos comentários também para exercitar e também realizar a pesquisa e a gente discute, tá bom? Fiquem com Deus.